Nunca fui do tipo que se assusta fácil. Sempre gostei de histórias de terror, mas nunca acreditei de verdade nelas. Pelo menos, não até aquela viagem. A cidade para onde fui ficava no interior, longe de qualquer movimentação urbana. Era o tipo de lugar onde as casas tinham varandas grandes, onde os velhos ficavam sentados vendo o tempo passar, e onde todo mundo conhecia todo mundo. Fui com um amigo, Marcos, que tinha parentes lá. Ele sempre falava da tranquilidade daquele lugar, do clima agradável, das festas simples e da comida boa. Não parecia um destino ruim para quem queria se afastar do caos da cidade grande por alguns dias. Chegamos em uma tarde nublada, e a primeira coisa que notei foi o silêncio. Mesmo com pessoas nas ruas e crianças brincando, havia algo estranho no ar. Uma sensação difícil de explicar, como se aquele lugar estivesse suspenso no tempo. A família do Marcos nos recebeu bem, e logo nos acomodamos na casa de sua tia, uma construção antiga de madeira, mas muito bem conservada. Na primeira noite, enquanto jantávamos, a conversa acabou indo para as histórias locais. Foi então que ouvi pela primeira vez sobre a luz no mato. É verdade, disse o tio de Marcos, um senhor de voz rouca e olhar sério. Aquela luz não é coisa desse mundo. Todos na mesa concordaram. Como assim, uma luz? Perguntei, rindo de leve. Tipo fogo faito? A tia de Marcos balançou a cabeça. Não, não. É diferente. Não é reflexo. Não é lanterna. Não é farol de carro. Ela aparece do nada, sempre no meio do mato, e ninguém sabe o que é. E quem já foi ver de perto? Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. O tio de Marcos limpou a garganta antes de responder. Quem foi? Não voltou. Dessa vez, não consegui segurar a risada. Ah, qual é? Vocês estão tentando assustar a gente. Mas ninguém riu comigo. Eu mesmo já vi, disse um primo de Marcos, que parecia ter uns 20 anos. Uma vez, voltando de uma pescaria, a luz apareceu uns metros na frente, brilhante, meio azulada, e depois desapareceu. Todo mundo aqui conhece alguém que já viu. E ninguém nunca descobriu o que é. Quem tenta descobrir, some. A conversa ficou na minha cabeça mais do que eu gostaria de admitir. É claro que minha explicação lógica era que se tratava de algum fenômeno natural ou, no máximo, de uma lenda para assustar turistas. Mas a maneira como todos falavam daquilo, o medo genuíno em seus olhos, me deixou intrigado. Nos dias seguintes, aproveitei a viagem sem pensar muito nisso. Durante o dia, a cidade parecia comum, até acolhedora. Mas quando a noite caía, a coisa mudava. O silêncio era profundo demais. Mesmo os grilos pareciam cantar mais baixo. As sombras das árvores ficavam mais densas, e aquela sensação de que algo estava sempre à espreita não me abandonava. Na terceira noite, fomos a uma festa em uma cidade vizinha. Música alta, bebida, gente animada. A certa altura, Marcos decidiu ficar mais um pouco, mas eu, cansado, resolvi voltar sozinho. Peguei a moto que tínhamos alugado e segui pela estrada de terra. A lua estava parcialmente encoberta pelas nuvens, e o caminho era escuro. Não havia iluminação pública, apenas a luz do farol da moto cortando o breu. Eu acelerava o máximo que podia sem arriscar cair, já que a estrada estava molhada da chuva que tinha caído mais cedo. Foi então que aconteceu. Uma curva fechada. O pneu deslizou na lama. O guidão escapou das minhas mãos.
Em questão de segundos, eu estava no chão, a moto caída ao lado, o motor ainda ligado. Minha perna doía, mas não parecia quebrada. Meu cotovelo estava ralado, o jeans rasgado. Xinguei baixinho, tentando recuperar o fôlego e me preparar para levantar a moto. Foi aí que vi, a uns 50 metros à frente, no meio do mato escuro, uma luz. Era forte, branca, mas ao mesmo tempo azulada. Não piscava, não oscilava. Apenas estava ali, iluminando de baixo para cima, como se viesse do chão. Meu coração disparou. Tentei encontrar uma explicação lógica. Alguém ali no mato com uma lanterna. Um poste de luz que eu não tinha notado antes. Mas não fazia sentido. Eu vinha por aquela estrada fazia minutos, e aquela luz não estava lá antes. Ela simplesmente apareceu. O silêncio ficou ainda mais intenso. Nenhum som de grilos, de vento, nada. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Foi então que percebi que a luz estava se movendo. Não era um movimento brusco, mas era perceptível. Ela parecia flutuar, deslizando lentamente na minha direção. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo não respondia. Eu só conseguia ficar ali, ajoelhado ao lado da moto, vendo aquela coisa se aproximar. De repente, senti um arrepio violento na espinha. Uma sensação quase física, como se algo invisível tivesse passado por mim. Foi o suficiente para me fazer reagir. Num impulso, agarrei o guidão da moto e a levantei de qualquer jeito, ignorando a dor no braço. Liguei o motor e girei o acelerador com força. A moto derrapou na lama. Quase caiu de novo, mas eu não podia parar. Não queria olhar para trás, mas não resisti. E quando olhei, a luz tinha sumido. O mato estava escuro outra vez, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido. E alguma coisa me dizia que aquilo ainda não tinha acabado. A estrada parecia ainda mais longa naquela noite. Meu coração martelava no peito, e minhas mãos suavam tanto que mal conseguiam segurar o guidão da moto. Eu só queria sair dali, deixar aquela escuridão para trás e esquecer o que tinha visto. Mas como esquecer algo assim? Quando finalmente avistei as primeiras casas da cidade, só então comecei a respirar melhor. O medo ainda estava grudado em mim, como se algo invisível tivesse me seguido até ali. Encostei a moto em frente à casa da tia do Marcos, desliguei o motor e fiquei alguns segundos ali, tentando organizar os pensamentos. Será que eu tinha alucinado? Talvez o tombo tivesse sido mais forte do que eu imaginava. Talvez minha mente tivesse criado aquilo no meio da adrenalina e do susto. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Entrei sem fazer barulho, para não acordar ninguém, e fui direto para o quarto onde estava dormindo. Me joguei na cama, tentando me convencer de que tudo não passava de uma coincidência, mas o sono não veio. Fiquei ali, imóvel, encarando o teto, com aquela sensação incômoda de que ainda não estava sozinho. Em algum momento da madrugada, finalmente adormeci. E foi quando o pesadelo começou. O pesadelo. Eu estava na estrada de terra novamente, parado exatamente no lugar onde tinha caído da moto. Mas, dessa vez, a luz estava muito mais perto. Ela flutuava a poucos metros de mim, pulsando de forma irregular, como se estivesse viva. Senti uma força invisível me puxando para frente, como se algo me chamasse em silêncio. E então, eu vi.
Dentro da luz, havia uma silhueta. Uma figura humana, alta, de contornos borrados, como se fosse feita de névoa. Ela não tinha rosto, mas eu podia sentir que estava me olhando. A coisa ergueu um braço, apontando para mim. Meu corpo inteiro ficou gelado. E, sem aviso, acordei. Os sussurros na casa. O quarto estava escuro. Por um momento, fiquei confuso, tentando entender onde estava. Meu coração ainda batia rápido por causa do sonho. Respirei fundo, tentando me acalmar. Foi quando ouvi um sussurro, baixo, quase imperceptível, vindo de algum canto do quarto. Meu sangue gelou. Tentei me convencer de que era minha imaginação pregando peças em mim, mas então veio outro sussurro, mais próximo dessa vez. Eu não conseguia entender o que dizia, mas era uma voz. Alguém estava ali comigo. Engoli em seco, devagar, estendi a mão para o abajur ao lado da cama. Liguei a luz. O quarto estava vazio. Fiquei sentado na cama por vários minutos, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez o barulho viesse de fora, do vento passando pelas frestas da casa. Mas a noite estava estranhamente silenciosa. O mesmo silêncio sufocante que senti na estrada. O mesmo silêncio que veio antes da luz aparecer. Me levantei, sem coragem de apagar o abajur, e fui até a janela. A rua estava deserta, apenas alguns postes iluminando fracamente a estrada de terra. E foi então que notei. No final da rua, bem no limite da escuridão, havia um brilho fraco entre as árvores. Uma luz. O medo crescente. Eu pesquei algumas vezes, tentando ter certeza do que estava vendo. Mas não era um engano. A luz estava lá. Dessa vez, não esperei para descobrir o que aconteceria. Fechei a cortina num impulso e me afastei da janela, meu coração disparado no peito. Isso não podia estar acontecendo. Eu tinha saído daquela estrada, deixado aquela coisa para trás. Mas, de alguma forma, ela me encontrou. Passei o resto da noite sentado na cama, sem coragem de fechar os olhos. O que diabos estava acontecendo comigo? O sol nasceu devagar, tingindo o céu de tons alaranjados. Mas, para mim, não trouxe nenhum alívio. Passei a noite inteira acordado, lutando contra aquela sensação de que algo me observava. Quando finalmente ouvi os primeiros sons da casa ganhando vida, passos no corredor, a chaleira apitando na cozinha, senti que podia respirar novamente. A luz tinha sumido. A madrugada passou sem mais incidentes. Mas o medo não passou. Na mesa do café da manhã, Marcos notou minhas olheiras e riu. Caralho, mano, parece que não dormiu nada. A cachaça bateu forte. Pensei em contar. Pensei em dizer a ele sobre a luz, sobre o sussurro no quarto, sobre a sensação de estar sendo seguido. Mas algo me segurou. Medo de parecer louco? Talvez. Medo de que dizer aquilo em voz alta tornasse tudo mais real. Com certeza. Dei uma desculpa qualquer sobre não estar acostumado com o colchão e tentei agir normalmente. Mas minha mente estava presa na noite anterior. E naquela luz, buscando respostas. O dia passou devagar. Tentava me distrair, mas aquela sensação incômoda de estar sendo observado não ia embora. No fim da tarde, decidi que precisava de respostas. A cidade era pequena, e todo mundo se conhecia. Se aquela luz realmente aparecia havia tanto tempo, alguém ali sabia alguma coisa.
Então fiz a única coisa que me parecia lógica. Perguntei: Ei, Marcos, aquela história da luz no mato. De onde veio isso? Ele parou de mexer no celular e me olhou de canto. Ah, isso. Cara, essa parada é antiga. Meu tio diz que já via quando era moleque. Mas ninguém sabe o que é. Ele deu de ombros. Tem um monte de teoria. Espírito perdido, fogo fato, assombração, depende de quem você pergunta. E ninguém nunca tentou descobrir. Marcos riu. Acredita que já. Mas quem vai atrás dela nunca vê nada. A luz apaga antes. Engoli em seco. Isso batia exatamente com o que me contaram antes. Mas eu vi a luz. E ela não apagou. A visita ao velho Mariano. Conforme a noite foi chegando, minha ansiedade aumentou. Eu não queria passar mais uma madrugada sozinho com aqueles pensamentos. Então, quando Marcos sugeriu que fossemos até a casa do velho Mariano, um dos moradores mais antigos da cidade, para perguntar sobre a luz, aceitei na hora. A casa do velho Mariano ficava afastada, no limite da cidade. O lugar tinha um ar de coisa antiga, uma energia estranha no ar. Quando ele abriu a porta, vi que seus olhos eram fundos, como se já tivessem visto coisas demais. Sei por que vieram, ele disse antes mesmo de perguntarmos qualquer coisa. Troquei um olhar com Marcos. A luz, né? Arrisquei. O velho assentiu lentamente. Você viu, não foi? Me arrepiei da cabeça aos pés. Como sabe? Ele ignorou minha pergunta e me encarou de um jeito que me fez sentir pequeno. Você precisa ir embora daqui. Minha garganta secou. O quê? Por quê? O velho suspirou, parecendo pesaroso. A luz. Ela escolhe. E se ela te viu? Ele não terminou a frase. Mas naquele momento, eu entendi. E o pavor voltou a me consumir. O retorno da luz. Saímos da casa do velho Mariano com um peso estranho no peito. Eu não sabia explicar, mas sentia que algo tinha mudado. Como se, ao ouvir aquelas palavras, eu tivesse cruzado uma linha invisível. E talvez tivesse mesmo. Voltamos para casa, e a noite caiu. Mas algo estava errado. Eu sentia isso no ar. Quando me deitei, fechei os olhos e tentei, pela primeira vez, rezar. Qualquer coisa para afastar aquela presença. Foi então que percebi. O quarto não estava completamente escuro. Uma luz fraca se infiltrava pelas frestas da janela. Meus músculos travaram. Meu coração disparou. Virei a cabeça devagar, sentindo o pavor tomar conta do meu corpo. E então eu vi, no meio do mato, mais perto do que nunca, a luz brilhava. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Havia algo dentro dela. Algo que me observava, e que não ia mais embora. Aquela noite foi pior do que qualquer outra. Eu fiquei ali, paralisado, olhando para a luz no meio do mato. Mas, dessa vez, havia algo mais. Algo dentro dela. Não era um vulto, nem uma sombra. Era uma silhueta, alta, magra, com movimentos sutis, quase imperceptíveis. Eu mal pescava, com medo de perder qualquer detalhe. E então, aquilo se moveu. Um passo para frente. Meu sangue gelou. A luz piscou, como se reagisse à aproximação daquela coisa. Outro passo. Eu não conseguia me mexer. Meus músculos estavam travados, o peito pesado. Outro passo.
A luz pulsava junto com meu coração acelerado. Eu senti que se ficasse ali por mais alguns segundos, algo horrível aconteceria. Com um esforço sobre-humano, puxei o ar de volta para os pulmões e me joguei para longe da janela. Me escondi contra a parede, suando frio, o coração martelando no peito. O silêncio era absoluto. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia fechada. Tentei rezar, mas nada saía. E então, como se o tempo tivesse parado, um som cortou o silêncio. Toque, toque, toque. Alguém estava batendo na minha janela. O medo paralisante. Eu não olhei. Eu não podia olhar. A batida na janela continuou, ritmada, como se quisesse me provocar. Toque, toque, toque. Cada som era uma lâmina atravessando o meu cérebro. Eu me encolhi no canto do quarto, cobrindo os ouvidos, tentando fazer aquilo parar. Mas a batida continuava. E então, parou. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Meu corpo estava em choque. Minhas mãos tremiam. Meu coração ameaçava explodir. Fiquei ali por minutos, talvez horas. Só depois de muito tempo, reuni coragem suficiente para olhar de novo. Lentamente, me arrastei até a janela. Minha mão tremia quando puxei a cortina. Do lado de fora, a luz tinha desaparecido, mas alguma coisa tinha ficado para trás. No vidro, havia marcas, como se alguém, ou algo, tivesse passado os dedos sujos ali. E, no meio dessas marcas, uma palavra tremida. Olhe, a fuga. Isso foi o suficiente para me fazer tomar uma decisão. Eu precisava sair daquela cidade. Levantei em um salto, peguei minha mochila e joguei tudo dentro sem pensar. Eu não ia esperar o sol nascer. Passei pelo quarto de Marcos e sacudi ele. Cara, acorda. Preciso ir embora. Agora. Ele abriu os olhos devagar, sonolento. Que? Mano, que horas são? Não interessa. Me leva pra rodoviária. Ele franziu a testa, confuso, mas viu o terror no meu rosto e se sentou na cama. Tá maluco? O que aconteceu? A luz, Marcos. No instante em que falei, senti a temperatura do quarto parecer cair. O rosto dele ficou sério. Ele me estudou por um momento, depois se levantou sem dizer nada. Tá, vou pegar a chave. Última visão. A estrada estava deserta quando saímos de casa. O motor do carro de Marcos era a única coisa quebrando o silêncio da madrugada. Eu tentava controlar a respiração, mas o medo ainda estava preso dentro de mim. Quer me contar o que aconteceu? Ele perguntou depois de um tempo. Balancei a cabeça. Só me tira daqui. A rodoviária não era longe, mas cada minuto dentro daquele carro parecia uma eternidade. Eu mantinha os olhos grudados na estrada, evitando olhar para os lados. Então, algo chamou minha atenção. Uma luz. Não no mato, no retrovisor. Meu corpo congelou. Marcos. Minha voz saiu quase sem som. Que foi? Não para o carro. Não olha para trás. Ele travou a mandíbula. Puta que pariu. A luz ficou mais forte. Eu sentia sua presença, como uma pressão invisível contra meu peito. Não piscava. Não respirava. Então,
Como um flash, a luz desapareceu. Marcos pisou fundo no acelerador. Não falamos mais nada até chegar à rodoviária. O fim da estrada. O ônibus para a capital estava quase saindo quando cheguei. Joguei dinheiro na bilheteira, peguei minha passagem e subi correndo. Quando sentei na minha poltrona e o veículo começou a se mover, um alívio percorreu meu corpo. Mas algo dentro de mim ainda estava inquieto. A luz tinha me seguido. Ela sabia quem eu era. Ela não esqueceu de mim. E, no fundo, eu sabia. Aquilo ainda não tinha acabado. O ônibus seguiu pela estrada, e o alívio que eu senti no início parecia se esvair à medida que o tempo passava. Eu estava na minha poltrona, tentando racionalizar tudo o que havia acontecido, pensando em como uma simples luz poderia ter me paralisado daquele jeito, me feito perder o controle. Mas, mesmo tentando racionalizar, uma sensação estranha persistia dentro de mim. Como se a escuridão que eu tinha fugido tivesse me acompanhado até ali. Como se a luz no mato estivesse ainda me vigiando. Quando o ônibus se aproximou da cidade, a minha mente começava a relaxar um pouco. A ideia de estar longe daquelas estradas desertas me deu uma sensação de segurança. Mas, assim que o veículo começou a diminuir a velocidade e eu olhei pela janela, algo fez meu estômago virar. Uma luz. Não como a que vi na estrada, mas uma luz suave, que parecia flutuar ao longe, entre as árvores. Ela piscava levemente, como se quisesse me chamar. Não estava mais em um campo deserto. Eu estava agora em uma área urbana, mas, de alguma forma, aquela luz ainda estava lá. Eu congelei, fixando os olhos nela. Uma parte de mim sabia que isso não era normal, que era impossível, mas, ao mesmo tempo, sentia aquela sensação de que tudo estava conectado. A luz no mato não tinha sido um acidente. Ela estava me procurando, como se me estivesse aguardando. A garganta secou, e o ônibus continuou sua viagem, sem que ninguém mais percebesse a luz. Ela se distanciava a cada quilômetro, mas eu sabia, no fundo, que não estava livre dela. Não era só uma ilusão. A luz me seguia, a chegada e o vazio. Quando o ônibus finalmente chegou ao terminal da cidade, eu desci rapidamente, sentindo o chão firme sob meus pés, um contraste gritante com o desconforto e a tensão que eu ainda carregava. Eu não queria mais olhar para trás, não queria mais pensar naquilo. Eu queria apenas me perder na multidão, em um lugar movimentado, onde as sombras e as luzes não fossem tão opressivas. Eu tentei seguir em frente, dar um passo à frente, me perder na rotina. Passei os dias tentando esquecer, tentando voltar à vida normal. Mas, à noite, a sensação persistia. Eu não consegui mais dormir direito. Sempre que fechava os olhos, via aquela luz me vigiando. Às vezes, em meus sonhos, eu estava na estrada de terra novamente, com a luz piscando à minha frente. E sempre que eu tentava me afastar, ela se aproximava mais, como se quisesse me alcançar, me envolver, me engolir. A dúvida ficou constante. Eu realmente tinha me livrado dela. O retorno à cidade. Uma semana depois, eu voltei àquela cidade, sem saber muito bem o porquê. Algo dentro de mim ainda estava desconectado,
como se aquela luz tivesse deixado uma marca em minha alma. Como se, ao ir embora, eu não tivesse realmente escapado. O povoado estava igual, tranquilo. As pessoas continuavam suas rotinas diárias, e a história da luz ainda era a mesma para todos, uma simples superstição que eles contavam aos turistas. Mas o medo estava ali, no fundo dos olhos de todos. Eles sabiam. E, então, sem mais nem menos, um dos moradores se aproximou de mim. Ele parecia ser alguém que não falava muito, mas eu percebi que ele me olhava com uma intensidade desconcertante. Quando ele se aproximou, falou, sem qualquer introdução: "Você viu a luz, não foi?" Fiquei chocado, sem palavras. Como ele sabia? Eu vi a luz. Eu vi. Ele parecia distante, como se a lembrança da luz o tivesse paralisado também. E posso te dizer uma coisa: ninguém nunca foge dela. Ele se afastou sem dizer mais nada, e a sensação de déjà vu tomou conta de mim. A luz, aquele medo. Eu sabia que, por mais que eu tentasse, nunca mais estaria livre dela. O último aviso. À noite, no entanto, uma última lembrança da estrada me assombrou. Eu estava em minha cama, tentando finalmente descansar, quando o barulho do vento me fez acordar. Eu abri os olhos e vi uma sombra se projetando pela janela. Uma luz fraca, quase invisível, cintilava entre as árvores, tão distante que eu quase não acreditava no que estava vendo. Com o coração disparado, me levantei e fui até a janela. A luz estava lá, como sempre, flutuando calmamente entre as árvores. Eu sabia, com uma certeza absoluta, que não havia escapado. Algo estava me observando, me aguardando. E a última coisa que ouvi, enquanto a luz desaparecia na escuridão, foi um sussurro, suave e distante, como um eco de um passado que nunca se apaga. Nós sempre estaremos aqui. Eu olhei para a luz uma última vez, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. E então me afastei da janela. A luz não estava mais lá, mas eu sabia que isso não importava. Porque, de alguma forma, a luz nunca deixaria de me seguir.